Olá, boa noite. É com muito orgulho que eu apresento mais uma entrevista com De Frente com Gabi Barreta DV. E hoje vai ser com o Dr. Edson Santana, um dos candidatos à presidência da OAB do Ceará. Vou aguardar as pessoas entrarem. Boa noite, Eduardo. Me Olá, ouvindo? bem, Gabi? Tá tudo ok? Tá me Tudo ouvindo ok? bem? Estou me ouvindo. Maravilha. Deixa eu fazer algumas considerações. Meu muito obrigada. É uma honra lhe receber aqui no quadro de frente com Gabi Barreto, em que eu entrevisto algumas personalidades jurídicas. E dessa vez eu escolhi entrevistar todos os candidatos à presidência da OAB. Muito obrigada pelo seu sim. Eu é que agradeço, Gabi. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com você, que tem aí uma repercussão extremamente positiva nesse meio, e para a gente é sempre uma novidade. E, sobretudo, ter a possibilidade de conversar sobre aquilo que nós mais amamos, que é, de fato, a advocacia. Né? Ter contato com a jovem advocacia, com os advogados que acreditam no empreendedorismo e, sobretudo, que tem uma visão moderna, né, e próxima de estar conversando sobre temas relevantes. Então, eu é que fico muito agradecido pela oportunidade e me coloco aqui inteiramente à disposição para que a gente possa debater assuntos importantes, sobretudo para a nossa categoria, né? Maravilha. Vou fazer alguma apresentação do doutor. É sócio da Santana Mai Pessoa Advogado, já foi presidente da ASA, da AJA-CE, hoje conselheiro da OAB-CE, membro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência pela OAB Federal. Doutor, seja o primeiro candidato a ser entrevistado. A primeira pergunta é: qual Só uma sua ressalva, estratégia? só uma ressalva, Gabi. Desculpe aí quebrando o protocolo, só para fazer a retificação. Na verdade, eu fui conselheiro da Ordem há muitos anos atrás, né? Hoje, na verdade, eu sou apenas um advogado e faço, inclusive, questão de ressaltar, Gabi, que nos últimos 3 anos eu tive o cuidado e a oportunidade, né, de respeitar a decisão do último pleito eleitoral. Eu tenho, às vezes, sido questionado, tá certo? Por onde estive nesses últimos 3 anos. E é importante que essa pergunta a gente possa reverter para quem, de fato, está na gestão, né? Quer dizer, onde esteve os atuais dirigentes da ordem, né? O presidente, a vice-presidente, enfim, a CAAS, onde esteve nos últimos 3 anos, que, de fato, a classe como um todo tem feito uma série de questionamentos. Então, é importante dizer que sou advogado, tenho muita alegria e felicidade em exercer essa profissão. Aliás, é a profissão que eu amo de paixão. Eu chego a dizer sempre que se pudesse escolher, Gabi, nascer, e se pudesse, obviamente, né, escolher nascer e reviver várias vezes, eu certamente, se tivesse esse poder, eu escolheria a advocacia. Então, tive o prazer de presidir a Associação dos Jovens Advogados, a Associação IMPA, que teve como principal, que tem como principal razão de sua existência fomentar a acessibilidade ao mercado de trabalho para o jovem advogado, discutir temas de interesse para o jovem advogado. Portanto, tive também essa participação na política institucional do nosso Estado. Tive a oportunidade de criar o Sindaforte, o Sindicato dos Advogados de Fortaleza e região metropolitana. Sindicato esse que teve como principal bandeira a criação do piso salarial. E também tive a oportunidade de conviver de perto, né, na instituição, na OAB, começando de baixo. Fui instrutor dos processos éticos disciplinares, tive a oportunidade de contribuir para a criação de 2 comissões relevantes na ordem, como, por exemplo, a comissão OAB Escola Comunidade. Naquela ocasião,
nós levamos aulas sobre cidadania para mais de 2.000 alunos da rede pública de ensino público. Tive também a oportunidade de contribuir para a criação da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Portanto, temos uma caminhada de serviços prestados, sempre honrando os compromissos durante essa caminhada. Era só para fazer essa ressalva, Gabi, porque eu realmente participei, há muitos anos atrás, período de 2006 a 2009, né, como conselheiro da Ordem, apresentando projetos, defendendo bandeiras, sobretudo da jovem advocacia lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Meus parabéns, doutor Edson, pela a retificação e por todo esse auxílio, né, à nossa classe. A primeira pergunta é: qual sua estratégia para o protagonismo da OAB Ceará em relação à otimização administrativa, reorganização orçamentária e o compliance? Olha, o Brasil, de uma forma geral, vive um momento ímpar, onde todas as discussões estão em torno da ética, da moralidade, dos bons costumes. Quer dizer, a gente viveu agora recentemente uma crise ética que se estabeleceu em praticamente todas as instituições, públicas e privadas, enfim, colocando em xeque a credibilidade de todo um sistema. Portanto, quando se fala nessa questão da ética, dos bons costumes, sobretudo das instituições, isso tem que ser objetivamente defendido, não como uma forma extraordinária, mas por dever. Hoje, para a gente ter uma ideia, hoje a gente não sabe, a gente tem uma noção assim muito en passant, né? Mas não se tem ideia do que é gasto, os recursos da nossa instituição, qual a prioridade desses gastos. Portanto, essa transparência há de ser feita, há de ser gerida. Afinal de contas, por ser uma instituição sui generis, que não recai sobre a mesma qualquer tipo de fiscalização, a gente não pode deixar de entender que, para nós, que fazemos parte dessa categoria, nós precisamos saber. Aliás, nós precisamos escolher. Desde 2009, nós levantamos bandeiras de uma renovação que passa principalmente pela transparência, promessas, todas as vezes requentadas em época de ordem. E, de fato, por conta desse distanciamento da nossa entidade, da luta da advocacia, hoje nós sofremos na pele exatamente esse distanciamento. Hoje é fato, é verdade, quando um advogado está no exercício da sua profissão, se depara com circunstâncias muito delicadas, como, por exemplo, não ter o direito de fazer pergunta numa audiência, que é retrucado, o direito de conversar com o juiz ou até mesmo com o servidor público a respeito do seu processo. Hoje, aqui no estado do Ceará, para que a gente tenha uma noção exata do que eu estou falando, nós, pelo 4º ano consecutivo, quer dizer, por mais de 15 anos consecutivos, nós temos aí um dos piores judiciários do Brasil. Esse retrato é o retrato do distanciamento, de políticas inclusivas, de diálogo efetivo com os poderes constituídos de forma altiva. Hoje, o que falta, na verdade, é uma interlocução independente. E é isso que a gente propõe, né? O movimento União pela Ordem, que é encabeçado por mim, mas que existem companheiros fantásticos nessa caminhada, que lideram juntamente comigo esse movimento, que é o professor Júlio Ponte, que é o Renan Viana, o doutor Alexandre Salles e o doutor Colares. Nós entendemos que o momento é de uma renovação, mas onde a principal característica da gestão seja efetivamente a defesa do nosso exercício pleno da profissão. Portanto, esse gerenciamento administrativo que diz respeito a gerenciar uma inadimplência sem precedentes para a classe, né? O que tem, inclusive, gerado diversas execuções contra colegas. Os colegas, sem menos, de uma hora para outra, recebem em suas casas a citação de uma ação de execução, sem ter havido um diálogo, sem ter havido permanentemente, né, a necessidade de compreender essa realidade, encontrar alternativas para essa situação, o que recebe é uma execução. Portanto, a administração e a efetividade
né, da gestão em si, ela passa pela compreensão dessas dificuldades e de um posicionamento, para que a ordem volte a ser o foco de interesse da nossa classe, para que a ordem possa resgatar o compromisso com a sociedade. Portanto, o que a gente espera é que esse gerenciamento possa ser feito através de um gerenciamento efetivamente profissional, né? Porque passa por uma gestão profissional, é assim que as coisas dão certo, tá certo? Sem essa gestão profissional, vai haver exatamente contratempos, e que a classe seja chamada, seja convocada, convidada a opinar de que maneira deve ser feito. Eu acredito muito e acredito particularmente na forma participativa, né? Trazer o colega a participar, decidir os rumos da nossa entidade. Eu acredito que com a gestão profissional e de forma participativa, envolvendo a classe, a gente vai conseguir sair dessa situação delicada, difícil, que a nossa gloriosa OAB se encontra aqui no estado do Ceará. Excelente colocação, doutor Edson. Em relação à redução da anuidade ou conversão do valor da anuidade em benefícios, qual a sua proposta? Tem propostas também de garantir serviços totalmente gratuitos à classe? Olha, esse é um outro tema, Gabi, que a gente precisa tratar com muita honestidade. Eu sou o tipo de gente que eu tenho os pés muito firmes no chão, sempre, né? E, obviamente, que a cabeça repleta de sonhos, mas eu acho que o compromisso que precisa ser firmado com a nossa classe, até mesmo por participarmos de um segmento que tem realmente uma capacidade, um amadurecimento intelectual muito importante e relevante, a gente precisa tratar desses temas com muita franqueza, com muita sinceridade. Eu sou advogado há mais de 20 anos e eu nunca na história da UAB eu vi uma entidade que reduzisse a anuidade. Eu nunca vi nenhuma gestão da ordem reduzir uma anuidade. Portanto, o que a gente precisa Sem tratar... Sem vender sonhos, né? Sem vender sonhos, então, sendo prático. Exatamente. Não é isso? O que a gente precisa, Gabi, é encontrar alternativas para que essa anuidade, primeiro, ela traga algum retorno para o advogado Sim. que paga. E, segundo, encontrar alternativas para que haja uma redução dessa anuidade, mas não com sonho nem com fantasia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós temos dentro da nossa plataforma de gestão do Movimento União pela Ordem um programa de fidelidade. Um programa de fidelidade que é conhecido por todo mundo. Você tem um cartão de crédito, você vai juntando as milhas e, de a pouco, troca por passagens aéreas. O que a gente quer estabelecer aqui na seccional do Ceará é um programa amplo de fidelidade, onde a gente possa estabelecer convênios com postos de gasolina. Quem é que não abastece seu carro para poder se locomover e trabalhar? Quem é que não faz seu supermercado? Quem é que não tem um plano de saúde? Quem é que não tem um seguro do seu automóvel? Portanto, a gente espera estabelecer uma relação bem ampla de programa de fidelidade e isso ser revertido para o advogado, de acordo com a sua utilização desses serviços, e que a gente possa abater isso na anuidade. Esse programa já deu certo em várias subseccionais. Aliás, esse programa já deu certo aqui no estado de Pernambuco e a gente, a partir do ano que vem, se Deus quiser, confiando em Deus, se for da vontade dos nossos colegas, nós vamos implementá-lo aqui. É um programa que tem vários nomes por aí afora, mas é o programa que a gente vai intitular de Programa Anuidade Zero. É um programa que visa tirar o valor da anuidade, mas de forma concreta. E mais que isso, a gente espera, Gabi, que essa arrecadação milionária que a Ordem tem aqui no estado do Ceará, o que deveria ter, existe uma inadimplência forte, mas talvez até mesmo por conta da falta de retorno, da falta de retribuição por conta dessa anuidade tão cara, salientando que é uma das mais caras do Brasil. Sim. A gente espera estabelecer programas de aperfeiçoamento constante. Esse aperfeiçoamento constante ele vai se dar desde um curso
de iniciação à advocacia que prevê o curso, por exemplo, de audiência, a primeira audiência. E aqui eu faço um desafio, Gabi. Qual o jovem advogado que foi para a sua primeira audiência com 100% de segurança? Porque por mais que ele tenha o conhecimento pleno da matéria, sempre gera aquela insegurança, não é verdade? Minha primeira audiência eu paguei uma pessoa para ir comigo. Por mais que eu tivesse toda a capacidade, mas era aquele frio na barriga mesmo que eu precisava da confiança de outra pessoa. E aí a gente acredita que a OAB precisa ser parceira de primeira hora do jovem advogado. E isso vai acontecer de forma permanente. É saber como lidar com o primeiro cliente, é saber lidar na primeira contratação, como estabelecer um valor para a cobrança. É uma consultoria, estratégia de empreendedorismo. É assim que a gente acredita que a OAB pode participar efetivamente da vida do jovem advogado. E também um programa de especialização que a OAB precisa estabelecer a partir do ano que vem. Existem várias seccionais Brasil afora que já tornou isso realidade. É um programa de pós-graduação gratuito, feito por videoconferência. Agora mesmo nós estamos aqui, você no seu escritório, eu aqui no meu, e a gente conversando. E isso é uma realidade hoje em dia. Portanto, a gente tem que usar a tecnologia a favor dessas relações. E aí, olha, para você ter ideia, um curso de especialização hoje custa em média R$400 a R$500 por mês para o advogado. A gente estabelecendo um curso de pós-graduação gratuito, eu tenho certeza que todo mundo vai querer estar em dia com a ordem, porque vai receber, no mínimo, o curso de especialização. E aí, obviamente, os cursos fortalecendo a escola superior, transformando na faculdade do advogado, porque a gente acredita que a valorização do advogado passa também e essencialmente pelo fortalecimento do seu conhecimento jurídico. Portanto, é assim que a gente acredita que a gente vai poder trabalhar com a anuidade, que ela possa ser acessível, que ela possa estar dentro do orçamento do advogado, mas com clareza, com clareza. Agora, recentemente, eu vi pessoas publicando nas redes sociais dizendo que tinha feito um pedido para redução da anuidade. E isso só acontece em época de eleição. Eu acredito que a gente precisa esclarecer os nossos colegas, né, de que isso foi feito na eleição passada. Eleição passada, houve um anúncio, um prenúncio de que iriam reduzir a anuidade, e o primeiro ato que fizeram depois da eleição foi aumentar o valor da anuidade. Portanto, é necessário que tenhamos essa compreensão, essa calma, para que a gente possa avaliar o contexto e as propostas. Quais são as propostas que podem ser executadas? Quais são as propostas factíveis? Né? Então, é dentro desse preceito que a gente acredita que podemos tratar com eficiência a questão da nossa anuidade. Em relação à taxa do exame, para quem vai prestar pela primeira vez o exame da ordem, há alguma medida de gestão para redução? Olha, na verdade, esse é um assunto que quem trata não é o Conselho Seccional. Quem tem a competência para tratar deste conceito, desses valores, é o Conselho Federal da Ordem. Né? O exame hoje ele é unificado, é um exame unificado, nem mesmo as provas são elaboradas ou tem a participação das seccionais, mas o que nós defendemos, o Gabi, e é isso que a gente espera fazer na próxima gestão da ordem, é defender junto ao Conselho Federal que, da mesma forma como hoje já é utilizado, né, o caso da repescagem para a segunda fase da ordem, a gente espera que também seja dada a oportunidade para que, num espaço de 3 meses, aquele primeiro pagamento possa ser também utilizado ainda para a primeira fase. É isso que a gente acredita, né? A taxa de anuidade, a taxa de inscrição do exame de ordem, ela não pode ser a fonte principal e arrecadadora da nossa instituição. A gente realmente acredita que isso precisa ser avaliado com muito cuidado, com muito critério e, obviamente, sem andar aqui fazendo nem querendo trazer uma postura que não seja a mais coerente possível. Portanto, é isso que a gente defende, mas deixando bem claro
que essa é quem tem gerência sobre esse tema, de fato, é o Conselho Federal. Em relação à sua opinião, dos advogados saberem os mínimos detalhes do destino dos valores gastos pela OAB, como uma prestação de contas à classe, o comprometimento de colocar a entidade cearense sob análise de uma auditoria externa. Há essa possibilidade na sua gestão? Eu até falei um pouco sobre isso no comecinho da nossa entrevista. Né? A mais abrangente transparência na aplicação dos recursos da ordem, tanto da sua arrecadação, como também do ordenamento dessas despesas. Esse realmente é o compromisso que nós assumimos, porque até hoje, até o presente momento, isso tem sido uma tarefa difícil. Né? Eu acredito que não se pode ter nada a esconder, que principalmente para a nossa classe. Se nós custeamos essas despesas e nós somos fervorosos críticos em relação aos tributos que pagamos, nós não podemos estar falando de fora e internamente agindo de forma contrária. Se nós defendemos a transparência de tudo, inclusive o governo, o Estado, de uma forma geral, tem procurado promover essa transparência, nós não podemos fazer o contrário. Portanto, há necessidade de se estabelecer de forma absolutamente criteriosa e ampla. Tem que se dar amplitude à questão dos gastos e à arrecadação também da nossa instituição. A classe tem o direito, não apenas de saber, mas também de escolher quais os rumos e a destinação da aplicação desses recursos. É isso que nós acreditamos e é isso que nós nos propomos. Na verdade, essa é uma proposta, Gabi, que tem sido sempre apresentada, e eu faço questão de mencionar, todas as eleições. As que eu participei ativamente e até mesmo as outras que acompanhei apenas como eleitor. Né? Todas as eleições há essa discussão, há esse comprometimento e, infelizmente, lamentavelmente, isso não é colocado em prática. É colocado um resumo, é dado a entender que se estabelece essa transparência, mas, de fato, isso não acontece. Eu entendo que é justo esse pleito e acredito que, a partir do ano que vem, confiando em Deus e com o consentimento dos nossos colegas, nós vamos ter oportunidade de colocar isso em prática. Ótimo. Em relação à posição sobre o piso salarial do advogado e sobre o projeto de lei do deputado André Figueiredo, qual a sua opinião? Olha, inclusive, Gabi, eu tive a oportunidade, como presidente do sindicato, eu já não sou mais o presidente do sindicato, mas como presidente do sindicato, nós encaminhamos ao deputado André Figueiredo esse projeto, ainda no ano de 2012, 2013, salvo engano, para que ele pudesse abraçar. Ele participou de uma reunião interna lá do sindicato, nós propusemos, ele também é advogado, muito sensível a essa causa, e levou e encampa essa bandeira. Para você ter ideia, essa bandeira é uma bandeira de muitos parlamentares, inclusive advogados, mas aqui a gente ressalta, sobretudo, o empenho e a dedicação do André. Mas é importante ressaltar que, como presidente do sindicato, nós encampamos essa luta aqui no estado do Ceará. Tá certo? Nós fizemos um esforço muito grande junto à Assembleia e esse projeto, a gente estava acreditando que a coisa ia deslanchar, de repente, forças ocultas e fizeram um trabalho naquela ocasião, né? E o projeto, infelizmente, está adormecido. Agora, mais recentemente, a SEATRA, juntamente com o Renan, o Ezio Azevedo, a Pauline, que são pessoas também entusiastas do piso salarial, né, através da SEATRA, Associação dos Advogados Trabalhistas, eles empreenderam uma força para que houvesse o direcionamento de um novo projeto. Esse projeto hoje se encontra lá aqui no estado do Ceará, na Procuradoria, aguardando parecer,
E a gente espera, porque este pleito, Gabi, é um pleito antigo que nós defendemos. Veja só, por que é que nós defendemos esse pleito, Gabi? Na verdade, esse pleito é um pleito antigo nosso, por uma razão, Gabi. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Isso eu faço questão de dizer. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Eu sou do Juazeiro, vim para Fortaleza complementar os meus estudos. Como era há algum tempo atrás, não muito distante, mas há algum tempo atrás, era comum essa imigração, né? Essa imigração do interior para a capital, para a conclusão do nosso estudo, dos nossos estudos. Portanto, dentro deste conceito, eu participei e a minha vida profissional ela passou por cada etapa que a grande maioria dos advogados acabou passando, né? Eu tive que trabalhar em grande escritório, depois, enfim, comecei com meu pequeno escritório. Pra você ter ideia, o meu primeiro escritório foi a sala da minha casa, né? Eu acho que isso acontece não aconteceu só comigo, eu acho que isso acontece com muitos advogados. Portanto, esta luta do piso salarial, ela precisa ser enxergada dentro do parâmetro de quem viveu e de quem hoje continua a ver e observar o aviltamento, tá certo? A desvalorização, muitas vezes, a qual nós somos submetidos. Portanto, essa luta que hoje se encontra aguardando um parecer, né, da Procuradoria, nós vamos encampar, porque nós estamos defendendo um projeto de aproximação e de representatividade dos advogados, que, assim como eu, são a grande maioria. A gente não defende grande escritório, a gente não está defendendo bandeiras, né, dos escritórios que muitas vezes não compreendem a necessidade da valorização da classe. Portanto, esse compromisso nós não vamos abrir mão. A partir do ano de 2019, nós vamos partir para o enfrentamento, obviamente que mantendo o diálogo. Eu acho que o diálogo é muito importante. O relacionamento aberto, mais respeitoso, né? Mas com firmeza. Isso nós não vamos abrir mão. E um dos grandes projetos que nós queremos implementar já no primeiro semestre de 2019 é o estabelecimento de um piso salarial digno para a nossa categoria e principalmente para o advogado iniciante. E em relação às propostas que o doutor defende, preventivamente e efetivamente, sobre as prerrogativas da classe, quais são elas? Olha, Gabi, eu tenho um orgulho de ser advogado militante. Então, eu estou em fórum, eu faço audiência, eu faço petição, eu sei da angústia que é, muitas vezes, a gente procurar, né, diligenciar os processos para que tenha um pouco mais de celeridade e, muitas vezes, a grande maioria das vezes, isso acaba não acontecendo. Então, eu compreendendo toda essa situação, é que a gente tem como parâmetro, nesta pré-campanha, e acredito eu que na campanha, quando houver a abertura dela, 3 bandeiras importantes. Preste bem atenção. A primeira bandeira é a advocacia. A segunda bandeira é a advocacia. E a terceira bandeira é a advocacia. A OAB, ela precisa ter um compromisso firme com outras questões relevantes para a sociedade. E isso também nós faremos. Mas a bandeira principal, a bandeira mais importante da nossa gestão vai ser o compromisso com o exercício pleno da nossa profissão. E para garantir esse exercício pleno, Gabi, há a necessidade de nós estabelecermos a defesa intransigente das nossas prerrogativas. Aquelas asseguradas pelo Estatuto da Advocacia, aquelas que estabelecem que não há nenhum tipo de hierarquia, aquelas que estabelecem que o advogado tem acesso irrestrito ao processo, aos magistrados, indistintamente e sem ter qualquer tipo de barreira. Portanto, é dentro dessa filosofia de vida que nós estabelecemos 3 pilares para uma gestão proativa e compromissada com a nossa categoria. Primeira delas é a defesa intransigente dessas prerrogativas.
que acontecerá através de campanhas permanentes, de valorização, de diálogo com os poderes constituídos e de imposição do nosso direito de trabalhar. Eu tenho certeza, Gabi, tenho certeza plena, que o grande desejo dos advogados e advogadas do nosso Estado é ter o direito de levar para sua casa o sustento de forma digna, de, ao chegar nas repartições públicas, serem respeitados pelo fato de sermos essenciais à justiça. Sem o advogado, ô Gabi, a justiça não anda, as teses novas não são desenvolvidas, a inovação do direito não acontece. Portanto, nós precisamos ser vistos e nós precisamos ser escutados. É dentro desse preceito que esse pilar vai ser o pilar fundamental de uma gestão onde o advogado vai ter vez, vai ter voz. Aliás, vai poder dizer assim, é uma OAB para chamar de minha. Assim, o segundo pilar, Gabi, é o pilar do aperfeiçoamento constante, que é tudo aquilo que eu já falei anteriormente, mas que eu vou ressaltar aqui novamente. É uma escola superior da advocacia fortalecida, transformada na faculdade do advogado, que acompanhe desde os primeiros passos até a efetividade plena dos advogados, tá certo? Inclusive com a pós-graduação gratuita. Ressalto, esse programa já existe em outras seccionais e é realidade, através da videoconferência. E o terceiro pilar, Gabi, é o compromisso com a sociedade. Nós temos, hoje no estado do Ceará, 67 comissões. E se tem notícia na seccional cearense de que poucas têm um trabalho efetivo. E tenho certeza plena que essa baixa efetividade não se dá por conta dos colegas, que lá fazem parte e integram as comissões. Mas, sobretudo, porque muitas vezes falta o apoio necessário para que esse trabalho possa ser executado. Portanto, são dentro desses três pilares que a gente acredita que pode ser feito. O detalhe é regimentalmente de compromisso e de competência da vice-presidência da OAB a gestão sobre essas comissões. Portanto, o que a gente espera é dar autonomia de trabalho para as comissões e valorizar, apoiar e defender esse trabalho das comissões da ordem. Com isso, nós temos a certeza que nós vamos ter, com o primeiro pilar, nós vamos ter garantido o pleno exercício da profissão, com o segundo, a qualidade cada vez mais profícua dos nossos colegas e terceiro, o reconhecimento da sociedade com as grandes demandas. Veja só, aqui em Fortaleza, por exemplo, há uma discussão muito grande a respeito, por exemplo, do alvará. Onde se discutiu o alvará? Se discutiu a boca miúda. A OAB precisa participar desses debates de uma forma plena e em defesa da legalidade e também da sociedade. Somente assim esses temas poderão efetivamente, e a sociedade poderá reconhecer na advocacia como um parceiro, e aí valorizando e agradecendo. Portanto, a gente acredita que essa engrenagem bem azeitada e com firmeza no trato, na disposição de partir para esse enfrentamento, nós vamos dar uma cara nova tanto à OAB como também à nossa gloriosa advocacia cearense. Espetacular, doutor. Em relação ao fim da cláusula de barreira para a jovem advocacia, qual o seu posicionamento? E se o Conselho Federal chegar a formalizar essa lei? Olha, Gabi, outra coisa que eu me orgulho muito. No ano de 2011, eu tive a oportunidade de ser secretário-geral da Comissão do Advogado em Início de Carreira do Conselho Federal. E quando estive lá, fizemos uma força-tarefa com todos os membros e com vários conselheiros federais do Brasil inteiro. E naquela época, nós já havíamos apresentado um projeto no Conselho Federal com dupla possibilidade. A extinção da cláusula de barreira ou a redução da cláusula de barreira. Porque isso, de fato, representa um avanço. Nada justifica um advogado
extremamente capacitado intelectualmente, ter e ser obrigatório a votar e não poder ser votado. Portanto, eu acho que isso são barreiras que precisam ser superadas e eu, particularmente, sou um grande entusiasta, não apenas a redução, mas a extinção da cláusula de barreira. Eu acho que nós temos que dar voz aos jovens advogados que podem e devem contribuir para o amadurecimento da advocacia aqui no estado do Ceará. Excelente. E em relação à inovação e à tecnologia jurídica, como prevê os avanços para a advocacia? Olha, eu sou um grande entusiasta do empreendedorismo e da inovação, né? Eu acredito que isso é ponto decisivo. A gente precisa compreender a realidade, o mundo moderno, a dinâmica pela qual nós estamos envolvidos, e é a partir daí que as novas descobertas, elas podem, inclusive, contribuir. Nós temos um desafio muito grande, Gabi, que é conviver com a tecnologia, com a inteligência artificial, e essa forma de empreendedorismo pode facilitar, inclusive, a gente encontrar saídas viáveis e defender o exercício da nossa categoria diante a esses desafios que estão postos. Tem até uma comissão para ser aprovada sobre a advocacia empreendedora humanitária, como utilizar essa tecnologia, essa inovação, com esse viés social, fazer com que o jovem advogado enxergue além e novas possibilidades dentro do direito ainda não tão bem esclarecidas na sociedade. E com esse transformador, desenvolvedor. É tanto que as minhas publicações de artigos são todas voltadas para isso. Como utilizar a tecnologia frente à anticorrupção, frente a uma nova era, jovem que tem vez. Né? Olha, é uma proposta que eu acredito. Quero, inclusive, parabenizá-la. Eu acompanho o seu trabalho, acompanho essa dinâmica e a sua opinião sobre esses temas. E concordo plenamente com você. Eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar. Na verdade, ela vem para nos auxiliar em tempos modernos, em tempos da celeridade da informação, da democratização ao conhecimento. Portanto, eu acho que só tem fator positivo. Obviamente que a gente precisa se atualizar, inclusive eu defendo que a própria ordem, dentro daquele preceito de estabelecer o aperfeiçoamento constante, que a gente possa construir cursos específicos para essa área, que vai desde um simples acesso, né, ao ESAGE até o conhecimento pleno da tecnologia em favor do exercício da profissão, de você divulgar o seu trabalho, a sua pesquisa. Portanto, eu tenho essa compreensão e isso é tipicamente da juventude. E eu vou dizer para você, eu ainda me sinto muito jovem, embora já tenho 42 anos, já tenho um pouco mais de 20 anos de advocacia, mas eu me sinto muito jovem e essa juventude dentro de mim que me faz, obviamente, me deixar contagiar pelo entusiasmo da juventude de agora. As coisas dentro de um parâmetro, dentro de um paradigma de simplicidade. Eu acho que é assim que as coisas podem ser construídas favoravelmente. Excelente. Doutor, em relação aos fóruns das comarcas dos interiores, que sequer tem salas para advogado, aconteceu um caso na cidade de São Gonçalo, em que os presos estavam aguardando a audiência na sala do OAB. Quais medidas, quais propostas a serem adotadas pensando nos fóruns, nas comarcas dos interiores, que são poucos esquecidas, né? Olha, o papel Isso é uma coisa importante, Gabi, que você falou. Eu sou do interior, eu sou do Juazeiro. E nada mais justo que a pessoa que vem do interior também compreender essa realidade, né? Sim. Hoje a gente sabe que há uma concentração muito forte de advogados na capital e que, lamentavelmente, o advogado do interior acaba muitas vezes sendo esquecido. E o que a gente quer, na verdade, é dar paridade a essa atenção. O que a gente espera é que a OAB possa ser cada vez mais inclusiva. Não apenas as salas dos fóruns, mas, sobretudo, a assistência da entidade. A gente poder levar os mesmos serviços que vão ser ofertados, hoje não são, mas vão ser ofertados aqui na capital, para
a advocacia também do interior. Por exemplo, esse curso de pós-graduação que a gente quer estabelecer, em qualquer parte do território cearense e do mundo todo, se tiver a senha, você assiste a aula quantas vezes quiser. Portanto, é assim, através desses mecanismos, que a gente pode levar de forma democrática, igualitária, os serviços para a advocacia do interior, que não para por aí. Hoje, um dos maiores problemas que a advocacia do interior enfrenta é a falta de magistrados, é a falta de uma celeridade nos processos. Olha, veja só, existe uma situação crítica e caótica que se estabeleceu aqui no estado do Ceará. Existem comarcas que não é só aquela questão do juiz só ir terça, quarta e quinta, não. Não é mais isso, não. É a questão de o juiz não ir sequer nenhum dia. Por quê? Porque faltam magistrados. Porque a estrutura do Poder Judiciário, ele se encontra deficitário. Portanto, a OAB precisa se comportar de uma maneira efetiva no combate a esse tipo de postura. Vou lhe dar um exemplo do que é que eu estou falando. Agora, recentemente, diversas comarcas foram extintas no estado do Ceará. Para que a gente tenha uma ideia, existem pessoas comuns do povo que não têm condições de sequer pagar uma passagem de R$2. Essas pessoas simplesmente deixaram de ter a justiça próximas a si. E justiça para essas pessoas significa dignidade, o reparo de um direito que muitas vezes foi atropelado por esse mundo tão desigual que a gente vive. Portanto, a OAB simplesmente fez um trabalho midiático, esteve na Assembleia, foi ali, veio cá, mas efetivamente as comarcas foram extintas. Quem sofre com isso é o jurisdicionado, mas também o advogado, que deixa de ter a justiça plena, que possa ser efetivamente guerreada. Portanto, o que a gente espera é que com esse enfrentamento, de forma impositiva, de forma firme, contundente, mas também sabendo compreender e tendo razoabilidade, a gente vai mudar essa história a partir do ano 2009. E o que a gente realmente quer é que a nossa classe possa fazer uma avaliação de tudo aquilo que viveu nos últimos 3 anos, nos últimos 6 anos, nos últimos 9 anos, para que a gente possa saber dizer assim, eu estou satisfeito, eu me sinto representado, porque se de fato isso não acontece, aí a gente pede uma chance e convoca os nossos colegas a sonhar conosco um momento diferente na advocacia cearense. Doutor, em relação a essas novas tecnologias na educação, essa transmissão de educação à distância, eu até entrevistei o Renato Saraiva para ele falar desse projeto novo. Hoje em dia, um professor ele pode estar dando aula a nível nacional e conversando ao mesmo tempo com todos os alunos. Ele está trazendo essa inovação da educação à distância com esse estúdio interativo, que são adaptações vindas de Harvard. E quem sabe isso não seja, para dentro da OAB também, uma proposta interessante? Você sabe que nós tivemos recentemente fazendo uma visita aos colegas procuradores federais, né? Agora me deu vontade de tomar água, viu, Gabi? Agora me deu Tá bom. Aqui com água não, mas você está me fazendo isso. Mas olha, nós tivemos agora há poucos dias na Procuradoria Federal, ali onde funciona também a AGU, e o Roberto Carlos, que é o procurador-chefe, disse, olha, nós temos aqui, tá certo, uma faculdade que inclusive pode titularizar e certificar cursos de pós-graduação. Então, essa realidade, ela precisa ser implementada também na ordem. E outra coisa, utilizando a tecnologia para isso, porque aí você democratiza ainda mais. Né? É o que eu falei, hoje o advogado do interior, ele não pode receber um curso, por exemplo, porque não pode se deslocar até Fortaleza, né? Mas se tiver através da videoconferência, ele pode sim, tá certo? Então, assim, eu acho que essa é uma realidade, isso é algo que não volta atrás, portanto, é algo definitivo na vida da gente e a gente tem que fazer o uso dela da melhor maneira possível. Ótimo. Em relação à OAB, qual o papel dela para combater a morosidade do judiciário em favor do advogado?
A gente acredita que o diálogo constante é uma das ferramentas, mas não apenas isso, Gabi. É por essa razão que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele determinou que todas as comarcas no Brasil, todas as varas, elas estabeleçam, né, uma estatística. Ela vai estabelecer uma estatística e as varas, todos os meses, elas vão colocar os processos que entraram e os processos que foram julgados. E através dessa estatística se possa acompanhar a produtividade do Poder Judiciário, né? Portanto, se ela é célere, se ela é morosa. O que a gente espera fazer a partir do ano que vem é não apenas acompanhar isso de perto, mas dar publicidade a isso no próprio sítio, no próprio site, né? O sítio eletrônico e o site da UAB. Para quê? Para que a sociedade acompanhe isso de uma forma mais factual, ou seja, mais rápida, e a gente, além disso, vai provocar, tá certo, o próprio CNJ nessas discussões. Olha, essa vara recebeu, vamos supor, 10 processos, e só julgou um, tem alguma coisa errada. Vamos contribuir com a celeridade. Portanto, a gente acredita que são mecanismos que possam realmente se transformar, né, em medidas eficientes no combate à morosidade. Além disso, nós vamos fomentar o surgimento de novos concursos públicos. A OAB ela tem que assumir um papel de protagonismo. Ela não precisa querer agradar, Gabi, nenhum dos poderes constituídos. Tem que ser um diálogo de igualdade, igual para igual. E isso, para que isso aconteça, ninguém pode estar ajoelhado, ninguém pode estar com subserviência. A gente precisa fazer uma avaliação dos cenários e, dentro dessa perspectiva, a gente efetivamente se comportar de maneira independente. Porque aí, quando isso acontecer, pode ter certeza, eles vão reconhecer que a hora da mudança chegou. Ótimo. Quero dizer para você que você era uma aguinha para mim, viu? Você era uma aguinha para mim. Em relação um conselho para jovens advogados, estudantes de direito que estão em dúvidas na carreira, advogados frustrados na profissão, qual recomendação o doutor daria? Olha, eu tenho o hábito de dizer, Gabi, que eu sou um grande entusiasta do exercício da advocacia. Tá certo? Eu acho que eu nasci para ser advogado e, portanto, eu penso que todos aqueles que optam por fazer direito deveriam também, né, exercer a advocacia. Agora, a gente tem que entender que esse é um pensamento que é meu, que existem outras pessoas vocacionadas, por exemplo, para uma carreira pública, para um concurso público, e a OAB precisa entender esses diversos segmentos, para que ela possa, inclusive, se posicionar a favor deles, tá certo? Portanto, quando você me diz, olha, o que é que você deve, o que é que você sugere ao advogado? Eu sugiro que faça como eu fiz, que persista, que não desista, que procure se aperfeiçoar, que tenha uma conduta reta, que acredite, acima de tudo, que a ética é capaz de consolidar a nossa carreira profissional. E outra coisa, busque alternativas na inovação, busque áreas pouco exploradas, você possa estar presente. E isso, que você possa estar presente nos meios e nas rodas de conversa com pessoas de diversos segmentos. As redes sociais são muito importantes, Gabi, mas a presença física ainda é essencial. Portanto, o jovem advogado que sai idealista da faculdade, ele precisa também acreditar que existe um período de maturação. E nada mais justo que a OAB também tenha esse papel. Esse papel de chegar e de acolher. Por exemplo, a gente tem um programa que a gente foi buscar lá na seccional de São Paulo. Eles estabeleceram um programa na qual é o programa de iniciação ao primeiro cliente. E que aqui a gente quer implementar a partir do ano que vem. Veja só como fantástico é esse programa. A criação de uma Câmara Arbitral e de Mediação, convênios firmados com FIEC,
com a Rede SESI, com CDL, com SEBRAE, com instituições e associações de bairros, com diversos outros segmentos da sociedade civil, onde, através de um programa de distribuição automática aos advogados cadastrados nesse sistema, os advogados, sobretudo os jovens, e também os mais experientes, mas sobretudo os jovens, vão ter direito a ter acesso àquele pequeno, ao microempresário, aquelas consultas mais corriqueiras, para que ele possa estabelecer, né, o vínculo com o primeiro cliente. E mais, que ele possa também estabelecer um vínculo com a prática jurídica. É assim que desenvolver habilidades. Isso. Desenvolver habilidades. A faculdade de Direito ensina leis, não ensina você a advogar. Exatamente. Então, quer dizer, é assim que a OAB, inclusive, pode contribuir para o início da profissão. Portanto, eu acredito muito que com força de vontade, com determinação e com um empurrãozinho, aí todo mundo deslancha na carreira. E é assim que eu acredito. E eu quero dizer para você, Gabi, que o que me levou a estar à frente da política institucional foi esse percurso que fiz. Como eu falei no começo, sou o primeiro advogado da minha casa, meu primeiro escritório foi a sala da minha casa. Era engraçado, né? O cliente ligava e dizia: doutor, você está onde? Eu digo: rapaz, eu estou chegando no meu escritório. E daí chegava na sala de casa e estava lá no escritório. Mas, enfim, e que sem apadrinhamento, sem, na verdade, nenhum tipo de estrutura ou tradição nesse mundo, eu pude enxergar que a OAB pode sim, se ela quiser, fazer muito pelo jovem advogado. E é isso que nós estamos nos propondo. Eu, o professor Júlio, Renan Viana, o Alexandre Salles, o Colares e muitos outros, o próprio Agapito, que é o presidente da AJA Ceará, que está conosco nessa empreitada. Portanto, nós acreditamos que através de um projeto plural, né, representativo, a gente possa compreender os segmentos da classe e, de uma maneira mais assertiva, fazer a mudança que todo mundo sonha e espera. É assim que eu posso dizer para os meus novos colegas. Só um minutinho que estava... Oi. O Carlos falava... Tá me ouvindo? Agora eu estou. Perfeito. O Carlos Sérgio, advogado, ele pergunta como a OAB pode fortalecer o Tribunal de Ética e Disciplina a fim de coibir condutas que ferem o Código de Ética, como, por exemplo, a mercantilização da advocacia no Estado. Foi uma pergunta assertiva e que bacana. Será uma das perguntas para os próximos candidatos. Eu não escutei, falhou um pouco aqui, eu não escutei o nome do colega que perguntou. Carlos. Opa, Carlos, eu agradeço a pergunta bem oportuna. Nós somos muito críticos, Gabi, quando eu digo nós advogados de uma forma geral, sobretudo quanto ao aspecto da morosidade do Poder Judiciário. Mas muitas vezes há muita morosidade no trato das questões administrativas da ordem. E há que ser observado, inclusive, os processos éticos que correm, né, no Tribunal de Ética. Portanto, há necessidade de romper alguns paradigmas internos para que isso possa acontecer. E o que a gente espera que o tribunal, o próximo tribunal, né, a próxima gestão e do próximo Tribunal de Ética, ele possa ser renovado plenamente e que ele possa ter como parâmetro essa força motriz que nos move, que é a transparência, que é o fato de defender, sobretudo, o direito do advogado a exercer sua profissão, mas sem esquecer do seu compromisso ético e do seu juramento. A gente, quando está recebendo a vermelhinha, você bem sabe disso, né? É um alívio danado depois de tanto exame, depois de ter passado pela faculdade, um exame de ordem muito difícil. A gente recebe a carteirinha e a gente faz um juramento. Portanto, a OAB precisa zelar para que esse juramento ele possa acontecer. E a gente acredita que essa renovação completa, ampla, isso de fato vai gerar esse contraponto a essa forma de enxergar hoje que o Tribunal de Ética tem. É assim que a gente acredita que nós vamos superar todas essas críticas e toda essa visão, né, que a advocacia tem a respeito do nosso Tribunal de Ética.
Doutor, eu só tenho que agradecer a disponibilidade, poder ter lançado suas propostas para a gente, de ter aceitado esse quadro que eu tenho feito com tanto amor desde o mês do advogado e parabenizar toda a sua atuação no nosso estado, esse fazer diferente, a sua história é brilhante. E eu tenho certeza que se o senhor chegar a ser nosso presidente, vai fazer uma gestão brilhante. Muito obrigado, Gabi. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, lhe parabenizar por essa iniciativa. Além disso, parabenizar porque hoje é o primeiro dia de outubro e sempre é tempo de renovação, mas em especial é um outubro rosa, um outubro que defende, sim, sobretudo, bandeiras importantes para a mulher. Então, eu queria aproveitar esse dia, fui agraciado por essa brilhante entrevista com você, todas essas provocações aqui tratadas, para parabenizar e dizer como é importante nós termos mulheres em nossas vidas e que essas mulheres possam ser valorizadas, que elas possam ter o espaço merecido que é delas, não da boca para fora, mas de verdade. E é assim, Gabi, é com essa sinceridade que a gente fica à disposição da classe, à sua disposição, para tratar de temas importantes, que foram esquecidos durante esses últimos 18, 20 anos, mas que nós precisamos retomar com força. Eu acho que chegou a vez e a voz da advocacia bradar.